Olá pessoal, hoje é dia 20 de dezembro de 2019. Esse vídeo eu estou gravando hoje, mas ele será postado como o último vídeo do ano. Será postado em 29/12 de 2019. E é um vídeo de alerta para vocês. No vídeo passado, foi um assunto mais brando, né, mais ameno, né, justamente estamos próximos do Natal, né, então não quis entrar uma coisa assim, chutando a porta. Mas nesse vídeo eu quero expor algumas coisas para vocês a respeito de conspirações, verdadeiras e legítimas conspirações. Antes, vou aproveitar o ensejo, eu estou muito feliz, eu quero partilhar esse momento tão gratificante para mim com vocês. Atualmente agora a série Filho do Fogo, ela tá com capas novas, numerados de 1 a 7, e agora tem caixa box. Vai ter uma caixa box com 3 livros, uma outra caixa box com 4 livros, né? Então vai facilitar para vocês, estão com preços muito competitivos, né? Provavelmente eles vão se estender um pouco além, talvez entre até em janeiro com preço competitivo, tá? Por enquanto você já encontra na Amazon e no site da editora, tá? Já estão lá. Então vamos ao tema, né? Esse tema, conspirações, é um tema muito discutido. Porém, tem tanta coisa aí que é falsa, que é fake news, que é criação da mente humana, que às vezes fica difícil, né, a gente separar o joio do trigo. Eu espero que esse vídeo venha corroborar para ampliar o seu conhecimento e que você tenha também discernimento, saber o que é verdade e saber o que é mentira. Então, vamos separar então aqui, né? Porque tem, como eu disse, tem muitos casos aí contados, tem lendas urbanas, né? São coisas criadas pela mente humana, outros são genuínos, verdadeiros. É esse que eu vou me pautar. Por exemplo, existe uma nova ordem mundial. Vocês sabem disso, na nota de $1 está lá escrito Novus Ordo Seclorio. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, vale a pena você assistir, o mesmo nome, Novus Ordo Seclorio. Dá uma olhada lá. Existe uma nova ordem mundial em gestação, em formação. Na verdade, faltam poucas arestas para que essa nova ordem mundial entre em ignição e comece com os seus propósitos, né? Então isso nós já sabemos. Nesta ordem existe um calendário, eles têm metas a cumprir, eles têm datas a cumprir. Então 2021, 2023 são datas importantes que eles vão fazer, né? Segundo eles, 2021 pode acontecer alguma coisa, né, que já deu um chacoalhão aí no planeta, e 2023 está previsto para eles assumirem o controle. Isso aí é o calendário da Irmandade, tá bom? Sempre lembrando, Deus é o Senhor do tempo, só vai fazer na permissão de Deus, no tempo dele, do modo dele. Mas o Apocalipse está escrito e tudo que está descrito lá vai acontecer. Nós não podemos adiar isso, tá bom? Então, dentro desse calendário, haverá dois grupos. Um grupo elevado, né, um grupo que está de cima, que comandam as ações. Aí estão, quem está no topo da pirâmide, a Irmandade, que é uma seita meio invisível, poucas pessoas acho que ouviram falar, exceto vindo de mim ou da Rebecca Brown, né? E a Illuminati, né? O Illuminati é o segundo degrau do escalão, esse a grande maioria já sabe o que é, né? Então existe esse grupo majoritário, que são uma espécie de senhores do mundo, né? São envolvidos em várias áreas de influência, esses são os que controlam, esses são os que dão a direção, esses que fazem os planejamentos, né? Capacitados e instruídos por forças diabólicas, né? E existe um outro grupo que apenas são peças de uma engrenagem. São pessoas que são usadas, são descartáveis. Então eles compram essa pessoa e hoje em dia a corrupção está muito elevada. É muito fácil você comprar o ser humano, né? Porque o ser humano hoje parece que tem uma ambição, tem ganância, tem orgulho, tem soberba, né? E tudo isso fragiliza, né, as proteções da nossa moral, e muitas pessoas que não têm uma moral definida, que não têm uma fé genuína, não estão blindados contra isso e são alvos vulneráveis. Então existem peças que são só peças de uma engrenagem. Eles não são satanistas, eles servem aos satanistas até mesmo sem saber que estão servindo. E são marionetes do sistema, né? Depois eles serão descartados, né? Então, muitos se vendem por dinheiro, né? Normalmente são pessoas sem valor, sem escrúpulos, pessoas gananciosas, fáceis de enganar, sem fé, sem amor, tendo muita ganância e muita vaidade. Esses são os alvos principais. E se você olhar ao seu redor, eles têm muita matéria-prima para agir, né? Nós vemos, por exemplo, igrejas usando biometria facial.
né, para entrar na igreja de biometria. Agora, para quê? Já chegou a se perguntar o porquê usar biometria facial em igrejas? Eu vou dizer, qual o propósito nisso? Você sabe que hoje todas as informações estão cruzadas. Você usa um cartão de crédito, de débito, sua conta de luz e telefone, está tudo dado cruzado, sua conta bancária, né? E essa tecnologia da biometria facial, né, e também a biometria, mas a tecnologia de biometria facial é o que tem de ponta nisso, né? Então, o que essas pessoas estão fazendo? Colaborando para o sistema, para que eles armazenem um grande banco de dados que eles possam controlar você em qualquer lugar. Então haverá um ponto de grandes perseguições e eles, através desse sistema de câmeras espalhadas por todo o planeta, eles vão te localizar facilmente. Esse é o plano, tá? De localizar os inimigos, os adversários, são os verdadeiros cristãos, que é o remanescente fiel, tá? Então, eles são colaboradores, eles estão colaborando para alimentar esse sistema, né? Onde todos os seus passos são monitorados. Um outro propósito, né, desse alto grupo, né, os senhores do mundo que estão preparando as plataformas para a vinda do anticristo, eles têm um calendário, como nós já falamos algumas datas aí. E dentro desse calendário, eles vão procurar minar, exterminar, né, a fé e o amor. Esses dois valores que fundamentam, são pilares dos valores cristãos, eles vão procurar destruir, né? Jesus já disse, né, que no final dos tempos o amor se esfriaria. E agora nós vemos já desdobramentos disso. O amor se esfriou em quase todo lugar, né? As igrejas hoje só falam de prosperidade, unção, poder e tudo mais, e vem um monte de tranqueira ungida, mas não fala em santificação, não fala em perdão, não fala em arrependimento, não ensina a Bíblia. Né? Então virou um pão e circo, virou cada vez uma pirotecnia, né? Então Jesus já disse que no final dos tempos o amor iria se esfriar, né? Disse também que haverá, pois, chega a dizer também, Jesus, disse, haverá, pois, fé na terra quando o Filho do Homem chegar, então minar o amor e a fé, porque as duas estão interligadas. Haverá fé quando o Filho do Homem voltar, vão ser poucos que vão manter a chama da fé acesa nos seus corações, porque existe todo um sistema armado e um calendário a ser cumprido, e eu vou mostrar como funciona essa engrenagem. Só para você entender o que Jesus falou. Vou pegar um texto aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A oração contínua, orar e vigiar, isso faz com que você mantenha a sua blindagem protegida. Sem você fazer isso, você abriu uma fenda na sua armadura. Ele disse, a parábola, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, incrédulo, ateu, e nem se importava com os homens. Tá, que se dane o que falam de mim, né? Então ele era juiz, ele tinha um cargo importante, um cargo de influência. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, porque ele era egoísta, né? Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, embora eu nem acredite em Deus, e nem me importe com os homens ou o que vão falar de mim, essa viúva já está me aborrecendo, ela vem toda hora aqui. Então vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais importunar. Vou resolver esse caso, né? E o Senhor continuou, né? Jesus falando, ouçam agora o que diz o juiz injusto. Presta atenção na parábola, Jesus lhe dá um destaque. Presta atenção no que diz o juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhe fará justiça. O ímpio, hein? Né? Sendo usado aqui como instrumento. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Veio de um juiz, dessa parábola de Jesus, né? Está em Lucas capítulo 18, de 1 a 8, né? Então, muitas vezes, pessoas estão fazendo exatamente isso, né? Muitas vezes tornam um local sagrado em picadeiro. Jesus não expulsou os mercadores do templo, né? As chicotadas a pontapés. Ele não foi lá e falou, vou orar por vocês, que vocês... Ele não falou de frente com os fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, condutores cegos, vocês vão para o inferno, né? Falou isso para os fariseus, né? Quer dizer, que era a maioria, né? Era, digamos assim, o nível eclesiástico majoritário naquela época, naquele tempo histórico ali. Então, eles acabam tornando, né, o templo de Deus num picadeiro.
né? Que Jesus ele foi contra, Jesus cirou. Ele que é a representação majoritária do amor, cirou, chutou a mesa dos cambistas, teve um piti ali, né? Então, Jesus é contra tudo que profane o sagrado, tudo que profane os valores de Deus. Jesus já deixou claro. E hoje a gente vê igrejas distorcendo a palavra, criam fábulas, né, como Paulo já disse, no final dos tempos, virão doutrinas e demônios, fábulas, né, mentiras de homens, e muitos os seguirão. Né? Muitos vão seguir essas fábulas, porque não tem Deus dentro. A igreja, muitas vezes, muitas igrejas não permitem que Deus se aloje no seu coração, mas faz com que você persiga valores terrenos, a prosperidade, o poder, isso e aquilo, né? A cura. Então criam fábulas, doutrinas humanas e doutrina de demônios. E a mídia também corrobora para alimentar esse sistema, sabia disso? Um exemplo recente, né? O especial de Natal, A Última Tentação de Cristo, lançado em 2019 pela Porta dos Fundos, né? Um grupo de comediantes. Eles são pessoas que eu acredito são comprados facilmente. Numa entrevista no Pedro Bial, o Renato Aragão conversou com um deles e perguntou, olha, o Renato Aragão é um humorista de décadas, né? Então ele tem experiência, tem gabarito para falar. E ele sempre disse, ele falou na entrevista, o meu humor nunca ofendeu religião e a fé de ninguém, nem muçulmana, nem budista, nem cristã. A gente não deve mexer isso. O humor termina onde começa o direito do outro. Né? E ainda perguntou para o rapaz que estava ali da Porta dos Fundos, você tem alguma religião? Você acredita em Deus? Ele disse não. Tá aí um grande facilitador, né? Como aquele juiz injusto, tá vendo? Então eles selecionam as pessoas que eles conseguem manipular com mais facilidade. Então eles aceitaram fazer esse especial de Natal, mesmo sabendo que seriam rechaçados por todo o Brasil, que tem hoje 86% no Brasil, só no Brasil, são cristãos. Então eles fizeram, mesmo sabendo que eles seriam alvos, né, e seriam rechaçados, que as pessoas iam falar deles. Mas como aquele juiz, ele não se importava com Deus, não se importava com os homens. Tá vendo como as coisas se ligam aqui? Então, independente de ter uma repercussão negativa, internacional, eles não se lixaram, né? É fácil comprar pessoas assim, especialmente ateus, né? Qual então o propósito de fazer algo assim? Né? Então, o propósito é fazer sátiras com tudo que é sagrado, tudo que é divino, fazer sátira, né, zombando de Deus, de Jesus, dos anjos, dos profetas e nós cristãos também, né, fazendo escárnio de nós, né? E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. O que você plantar, você colhe. Então, não se preocupe, né? Eu fiquei também muito indignado com isso e acho que todo cristão verdadeiro também ficou, né? Agora uma coisa curiosa. Então, por que o presidente nosso, né, pelo menos até o presente momento, gravando dia 20 de dezembro de 2019, até esse dia, né, o nosso presidente, que se diz cristão, não pronunciou uma palavra a respeito desse tema, né? E também eu percebi que muitos líderes proeminentes, que têm canais de TV e tudo mais, também não comentaram o assunto. Por quê? São peças da engrenagem. Muitos deles são maçons, né? Muitos deles têm aliados maçons, fazem parte, são peças do jogo. Não são satanistas, mas são facilmente manipulados, porque o coração deles não está em Deus. Eles não se preocupam com que Deus, se Deus vai me julgar, porque eu estou roubando o povo, que eu estou enganando, vendendo a porcaria ungida. Eles não temem a Deus e também não temem aos homens. Não importa o que digam de mim, eu vou falar e pronto, que eu estou ganhando maior grana para falar isso, né? Então falam, apoiam políticos, inclusive maçons, né? São peças do jogo, comandado por essa elite maior. Muitos já estão com a mente cauterizada. E muitos desses líderes, né, cristãos, né, muitos deles são maçons. Né? Eles não falam, mas são maçons. Né? Eu sei e acho que você conhece algum também. Isso faz com que muitas pessoas, vendo esse cenário, desistam da fé. A igreja está contaminada, né? A igreja está contaminada. Você vai na televisão fazer chacotas de Deus, de Jesus, dos nossos valores cristãos, né? Então as pessoas se desanimam, né? Por estar em casa e assistindo um programa desses na televisão, se desanimam de ver tanto escárnio a Deus, inclusive em igrejas, enganando o povo, com a maior cara lavada do mundo. Então essas pessoas cansaram de ver pão e circo nas igrejas. Ou
então pela mídia, onde há tanto escárnio com os nossos valores. E muitos desses caem em uma rede, né? Acabam achando normal, acabam achando engraçado, e a fé vai diminuindo, né? Você começa a deixar de acreditar menos, você começa a ter menos amor. É esse o propósito, minar a sua fé, minar o seu amor, minar o seu relacionamento com Deus. Sem fé, você deixa de adorar o divino, né? E passa a adorar a homens, não é isso? O ser humano parece que precisa adorar alguém. Então, se você não tem mais fé, você não adora mais o divino, você passa a adorar a homens. Por exemplo, na Rússia, Putin, ele é o Deus. Ele é o cara que manda, ele é Deus na Rússia. Na Coreia do Norte, o Deus é o Kim Jong-un, né? Então ele é o Deus majoritário, ele é Deus, né? Então simplesmente tem fotos, na época de Bagdá, quando Saddam Hussein estava no poder, né? Ele era Deus, tinha imagens dele por toda a cidade e ensinavam, né, a venerar Saddam desde as escolas, desde criancinha. Isso também fazem na Coreia do Norte, né? Então, logo surgirá alguém que vai liderar essa massa de incrédulos, né? Ou os mornos na fé. Lembra que Deus fala? Sim, sim, não, não. O morno está em cima do muro, eu vomito, né? Então, somente o remanescente fiel vai entender e não vai se curvar a essas ciladas, que ele não vai ser enganado, porque os sábios entenderão. Tem um vídeo meu chamado Um Grito no Meio da Noite. Vê quantas coisas são colocadas lá, mas não é para todos, somente os sábios entenderão, né? É deles, desse remanescente fiel, é o galardão, a recompensa incrível que nós temos e que a gente não tem dimensão, não tem compreensão do que é. Então, hoje nós vemos no nosso país, pelo menos no Brasil, não tem investimento na saúde, na segurança e nem na educação. O povo está com medo, né? Sem cuidados médicos, muitos acabam morrendo. Limitando o poder da polícia, os bandidos eliminam milhares de inocentes, né? Ameaças de uma nova recessão. Inclusive a Economist profetizou, cantou a bola, né? Como eu fiz o vídeo lá decifrando códigos. Sem conhecimento, sem conhecer a palavra, o que acontece? O povo perece. Oséias 4:6. Meu povo perece pela ausência de conhecimento. Aí entra em cena algo chamado vírus social ou efeito manada. A minha cachorra soltou um pum aqui, olha, uma bomba atômica isso, viu? Mas tudo bem, vou tentar continuar. Se eu ficar meio tonto, não repare. E muitos apostatarão da fé. A Bíblia fala isso, muitos apostatarão da fé. Não diz poucos. Então, em função desse sistema, dessa engrenagem, muitas pessoas vão desistir da fé, né? Por isso que Jesus fala que até mesmo o juiz injusto disse, haverá, pois, fé na terra? Quando Jesus voltar, né? Conforme Paulo também já havia predito, né? Isso facilita que um homem com poder, com bastante influência, com uma boa oratória, falando de paz, falando de segurança, um homem que domine as massas. Lembrando, Satanás, ele vai ter que precisar de um corpo para operar, ele vai canalizar o próprio anticristo. Eu explico isso no livro Filho do Fogo, tá? Você vai entender melhor essa mudança genética, esse preparo para suportar a energia do próprio Lúcifer, né, próprio Satanás, né? Existe um preparo, uma linhagem que começa lá com os nefilins, né? Então, a influência é de comportamentos. Então, essa pessoa vai ter uma boa oratória, vai falar de paz e segurança, vai começar a dominar as massas, vai influenciar comportamentos. É claro que ele vai ter um auxiliador, as ondas HAARP, que elas podem ricochetear na ionosfera e podem influenciar. Elas vêm no mesmo comprimento de onda do nosso cérebro e podem influenciar seus pensamentos, suas palavras, suas ações e poderão implantar pensamentos. Obedeça esse homem, faça o que ele diz, ele é o Messias, né? Então, esse homem será uma espécie de Deus na Terra, no planeta, porque muitos o seguirão. O engano vai se espalhar facilmente. Ele é representado na Bíblia como o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Ele vem com um cavalo branco. O que significa o cavalo branco? Poder, liderança. Você imagina Napoleão? Ele andava de cavalo branco, poder. Você vê Dom Pedro I, que declarou a independência do Brasil, ele estava num cavalo branco, né? O príncipe da Cinderela está num cavalo branco, poder, opulência, isso que representa. Então, só que na mão desse cavaleiro, que está num cavalo branco, ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Então, ele significa que ele tem um grande poderio militar,
Mas inicialmente ele vai fazer uso da diplomacia e vai promover paz em muitos locais. Lembrando, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então ele vai ganhar confiança de muitas formas, né? Então onde estão as flechas desse arco? Estão na nota de $1, na águia, segurando numa mão 13 flechas. Eu já falei sobre isso também, acho que está no Novos Ordos Seclório, né? Então, a águia estampada, 13 flechas, também repleta de símbolos maçônicos. A nota de $1 está cheia de símbolo maçônico. Vai prestando atenção nisso. Eu vou descrever nesse vídeo mais uma conspiração real, né, baseada em fatos. E contra fatos, meu irmão, minha irmã, não há argumentos, não é? Nós temos já um projeto de lei no Brasil, cujo texto já foi aprovado, presta atenção, texto apresentado pelo relator e deputado Pedro Westphalen, né? Pedro Westphalen, do PP do RS. Então ele foi o relator desse projeto e esse projeto, o texto foi aprovado. A redatora oficial do texto foi a da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Esse texto obriga que os pais vacinem os seus filhos, né? E se você ao não vacinar ou não cumprir isso, os pais podem pegar até 1 ano de cadeia. O mesmo também se aplica a qualquer pessoa que disseminar publicamente contra a vacina, né, se posicionar de forma pública contra, também sofre a mesma sanção, 1 ano de cana, né? Então ainda não é a hora de você ter medo de vacina. Quando for o momento, né, eu sei o momento, o calendário deles mais ou menos como está planejado isso, né, para poder, enfim, eu vou dizer a hora, tá? Na hora certa eu vou dizer para vocês e tô pouco me lixando o que dizem, o que falam, eu vou sempre falar a verdade, eu sou um parceiro de vocês, eu amo vocês são uma extensão da minha família. Então o bem que eu quero para mim, eu quero para vocês. Então não me importo com isso, na hora que tiver que falar, eu falo, tá? Não tenho rabo preso com ninguém, meu compromisso é com Deus e com vocês, por amor a Deus, né? Amar ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então nada vai ficar me intimidando a falar a verdade. A Coreia do Norte, recentemente, agora no mês de dezembro, ela retoma os seus testes de armas nucleares e projetos para aumentar o alcance de seus mísseis. Em menos de uma semana, 2 testes foram realizados. Agora, eles já desenvolveram mísseis capazes de acertar não apenas o Japão, que era uma primeira temeridade, né? Mas acertar agora também os Estados Unidos. Os mísseis podem chegar nos Estados Unidos, né? Então, o negócio está ficando, a chapa está esquentando. Mesmo com o Trump conversando lá com o Kim, tudo bem, vão abandonar, só que não abandonaram. Nunca ele permitiu inspeção na Coreia do Norte para ver se realmente eles estavam abandonando. E agora, depois de fazer um passeio a cavalo, né, porque essa é uma tradição na Coreia do Norte, quando o líder, né, coreano faz um passeio a cavalo nas montanhas sagradas, ele está meditando para tomar uma decisão. E logo depois ele diz, bom, vamos continuar com os testes e que se dane que o mundo fique sabendo. Ele vai continuar fazendo escondidinho, mas ele precisava soltar um míssil para saber o alcance dele, até onde ele vai, se ele consegue carregar o peso de uma ogiva nuclear, colocar um cilindro ali com o mesmo peso de uma ogiva nuclear. E agora os mísseis dele têm longo alcance, né? Então, de novo, a Coreia passa a ser uma ameaça de guerra. Basta uma fagulha, basta uma centelha e vai, né? Então, isso, né, é uma coisa estranha, né? E no Japão, o ano que vem, o Japão vai sediar as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, né? A Rússia foi vetada, né? Veja lá na Netflix o documentário Ícaro, foi vetada. Isso cria mais tensões internacionais, envolvendo aí uma superpotência que é a Rússia, as 3 maiores potências do mundo, né? Estados Unidos, Rússia e China. Eu acredito que a Rússia tem muito mais armas, é que eles não mostram tudo, né? Eles são espertos, né? A gente vê pássaros mortos por vários locais do mundo e ninguém sabe o porquê. É um grande mistério, ondas HAARP em ação. Rastros químicos por todo o planeta e ninguém se pronuncia sobre isso. No futuro vão pulverizar vírus para eliminar as massas que se opõem ao líder, né? Se opõem ao anticristo. Lembrando que a Rússia também é aliada da Síria e a Síria está se envolvendo em vários conflitos. Eles estão enviando para a Síria armas, munição e equipamentos bélicos. Estão armando a Síria. Se de repente um outro país grande
entrar a favor de um dos países que a Síria está em combate, vai virar uma guerra mundial, né? A coisa pega fogo. A Coreia do Norte, também lembrando, ela tem ligações comerciais muito profundas com a China e também se consideram aliados, né? E a China é poderosíssima, né? É uma dos 9 países do planeta que detém a tecnologia nuclear. Vamos observar mais uma coisa estranha, mais uma história de conspiração real, inequívoca, incontestável. Vamos conhecer um pouco mais sobre a família Kennedy. Sei que você já ouviu falar alguns fatos, mas esses fatos desmembrados podem parecer fatos ocasionais, aconteceu porque aconteceu, mas se você agrupa tudo, você vai ver que se trata de uma grande conspiração. Vamos por etapa. Antes do John Kennedy ser assassinado, né, ganhou as eleições presidenciais e antes dele ganhar essas eleições e exercer parte do seu mandato, que ele acabou sendo assassinado, né, já tinha um irmão dele, Joseph Patrick Kennedy, conhecido também como Joey. Ele morreu em 12 de agosto de 1944. Ele servia a Marinha dos Estados Unidos, era um piloto militar. Ele foi abatido na Segunda Guerra Mundial em uma operação aérea secreta. Então, primeiro já morreu aí. Aí coube então a seu irmão, John Kennedy, assumir o posto de presidente dos Estados Unidos, né? Ele é um candidato fortíssimo, ganhou com esmagadora maioria. Só que ele foi assassinado, né? Então, já exercendo o cargo de presidente dos Estados Unidos, né? Em 1963. No dia 22 de novembro de 63, lembrando, John Kennedy realizou um desfile de carro aberto pela cidade de Dallas. Por volta da 1h30 foi assassinado com um tiro na cabeça. Né? As imagens fatídicas do crime, não aconselho você buscar isso, né, mostram a primeira-dama subindo no capô, totalmente fora de si, tentando recolher pedaços do cérebro do marido que espatifou, né? Prenderam um suspeito com um rifle, né, em uma janela no 6º andar, num depósito de livros, né? Depois, através de exames forenses, acabaram trazendo dúvidas se era ele mesmo o atirador ou não. Mesmo assim, abafaram o caso e consideraram o cara culpado. Uma curiosidade é que nas centúrias de Nostradamus prevê algumas coisas, né? Não quer dizer que Nostradamus seja um grande profeta, mas algumas coisas ele acertou. Talvez o próprio diabo tenha inspirado ele para colocar isso, né? Ele fala sobre 3 anticristos, 3 pessoas que seriam, 2 são protópticos e o terceiro verdadeiro. Ele fala sobre Napoleão, o primeiro, Hitler, o segundo, e o terceiro está por vir. Olha o que ele diz: o terceiro anticristo será breve e aniquilado. 27 anos durará sua guerra, né? Isso é impossível, porque a grande tribulação está previsto 3 anos e meio, vai ser uma coisa mais curta, né? Os hereges estarão mortos, cativos, exilados, sangue, corpos humanos, água vermelha cobrindo a terra. É o que acontece numa guerra mundial, né? Sob o terceiro anticristo, que vai habitar a terra, ele fala de uma outra centúria. Ele acaba citando algumas coisas aí. Ele diz o seguinte: o grande homem será abatido durante o dia por um raio, e o ato prejudicial será previsto pelo portador de uma súplica. Diz a predição que o outro tomba à noite. Então ele previu, né, que um raio vai matar um de dia e o outro à noite. Curiosamente, John Kennedy foi morto de dia, em 1963, ao 12h30. Já o seu irmão, Robert, mais conhecido como Bob, foi morto, tombou na noite. Foi à noite de junho de 1968, né? E se a gente observar bem o caso de John Kennedy, tem muitas coisas estranhas que aconteceram. Havia certamente mais de um atirador. Do outro lado da rua, provavelmente escondido entre os arbustos. Tem muitos documentários que falam sobre isso, né? E porque o ângulo da bala era mais favorável àquela posição de alguém que tivesse, né, atirando por trás dele e não o ângulo por cima, né? Essa é uma das posições, uma das teorias a respeito. A trajetória então da bala veio de outro local e não do 6º andar, uma das suposições. Curioso que ninguém investigou o suposto assassino, né, que acabou indo para a prisão, né? E também ninguém investigou a possibilidade de ter mais de um atirador. O então governador do Texas, John Connally, estava sentado diante do presidente, presta atenção, no carro, tá? Tinha o motorista, esse governador do Texas, e atrás o Kennedy e a sua esposa, né? Ele também ficou ferido, né, nesses tiros, né, mas ele sobreviveu. E ele alegou isso publicamente,
que a bala que o atingiu veio de outro calibre, comprovando que havia mais um atirador. Uma prova empírica, concreta, inquestionável, né? Só que ninguém investigou. Abafaram o caso, pegaram aquele cara lá que estava no sexto andar com o rifle e pronto. Só que uma hora depois do assassinato de John Kennedy, né, um policial texano chamado J.P. Tipton também foi morto a tiros, né? Cerca de 12 horas depois, Oswald, o suposto matador, né, foi acusado de matar Kennedy. E o policial também, que nome difícil, Tipton, né, foi preso. Mas no dia seguinte, outra coisa curiosa, no dia ele foi preso, tá, como sendo atirador, tá bom? Mas nós já sabemos que haviam dois atiradores. Ele estava no sexto andar e devia ter outro na rota que o carro ia passar entre arbustos, tá? Tanto é que quem estava na frente do carro recebeu uma bala de calibre diferente que atingiu Kennedy. Haviam dois, não investigaram o segundo, tá? Abafaram o caso, prenderam o cara lá. Então, ele no dia seguinte, Oswald estava preso, né, e logo no dia seguinte da sua prisão, né, ele foi morto a tiros, e pasmem, dentro de uma delegacia de polícia de Dallas. E isso, inclusive, foi gravado, essa cena, por repórteres. Estavam filmando a prisão e pegaram alguém que veio por trás, deu tiro na cabeça dele e ele morreu. Né? Quer dizer, por que mataram esse cara? Será que ele sabia alguma coisa? Será que ele poderia falar alguma coisa? Será que ele, espremido pela polícia, ele poderia trazer à tona quem foi o mandante? Que sim, havia um segundo atirador? Queimaram um arquivo ali, né? Os tiros foram disparados por um tal de Jack Ruby, né? E nunca pressionaram esse Jack para saber quem foi o mandante, por que ele matou o cara. Isso não foi profundamente investigado, foi arquivado. Ah, ele matou o outro, acabou. Mas quem era Jack Ruby, né? Não sei, ninguém investigou, ninguém fez interrogatório profundo nele. Ele foi condenado à morte, à prisão de morte, né? Mas ele morreu de câncer em 67. Além da trágica morte do marido, John Kennedy, Jack, sua esposa, enfrentou outras perdas também, trágicas ao longo de sua vida. Primeiro, ela sofreu um aborto acidental em 95. No ano seguinte, sua filha Arabella nasceu morta. Em agosto de 63, seu filho Patrick morreu 2 dias depois do nascimento, no berço, por síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Né? Então, olha só quanta tragédia. Né? Aí logo em seguida vem a morte do irmão, né, do marido dela, né, a morte do Bob Kennedy, né? Então, o Bob Kennedy acabou sendo vencedor da presidência dos Estados Unidos. Em seu último dia de campanha, ele já estava eleito, tá? Presidente, já estava eleito. Né? Seu último dia de campanha, ele foi fazer uma palestra de agradecimento aos colaboradores. E em 1968, né? Lembrando que ele era mais conhecido como Bob. Um dos filhos de Bob, curiosamente, vou parar aqui e fazer uma pausa. Então Bob vai ser assassinado nessa noite. Né? Um dos filhos de Bob, depois da morte dele, morre em 1984 por overdose. Né? Por overdose. Há uma outra morte também de filho de Bob em um acidente de esqui, né? de um filho dele que chamava Michael, em 1997. Houve também o suicídio da sua segunda esposa, Richard Kennedy, em 2012. Jack Kennedy, esposa de John Kennedy, depois de 5 anos da morte, né, do seu marido, ela acabou se casando com uma pessoa proeminente da família Onassis, um dos homens mais ricos do mundo, e o nome dela então passou a ser Jacqueline Kennedy Onassis. Ela foi casada com Aristóteles Onassis, né? E então era ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? E depois ela acabou morrendo, né, por um linfoma, né? Acabou sendo morta por um linfoma em 19 de maio de 94. Né? Então, lembrando, ela foi esposa do 35º presidente norte-americano, John Kennedy, tá? Então, a morte também de John é outra coisa estranha, outro Kennedy, filho do chamado, né, JFK, que é o John Kennedy, um filho de John Kennedy, também morreu de forma misteriosa, em uma queda de avião que ele mesmo pilotava em 99. Um acidente matou ele, matou a sua esposa, Caroline Bessette, e a sua cunhada Lauren. Né? Ele tinha apenas 38 anos e seu corpo foi cremado. Um membro da família, um dos membros da família Kennedy, o Ted Kennedy, irmão também de John Kennedy e de Bob, né? Ele fez um comentário público isso. Ele comentou que havia uma perseguição
voraz contra a sua família, né? Ele afirmou, fez uma afirmação, ele não disse como possibilidade, tá? Ted Kennedy falou isso claramente, abertamente. Vamos pensar então melhor os casos? Então, outro irmão do John Kennedy, mais conhecido como Bob Kennedy, né? Ele nasceu em 20 de novembro de 1925 e foi morto no dia 6 de junho de 1968. Foi assassinado em 1968 com apenas 42 anos de idade. Pouquíssimo tempo depois, que Martin Luther King também foi assassinado. Quer dizer, o tempo do assassinato de Martin Luther King e de Bob Kennedy foi um espaço muito curto de tempo. E esse Bob Kennedy, ele era uma figura muito proeminente. Ele foi procurador-geral dos Estados Unidos de 1961 a 64. E no dia 5 de junho de 1968, ele foi senador e depois eleito também presidente. Mais de 10 filhos ele tinha, é pai de 10 filhos, e a sua esposa estava grávida do 11º. Era um procriador, né? Foi ferido por 2 disparos na cabeça, num hotel chamado Ambassador Hotel, em Los Angeles, né? Morreu no hospital no dia seguinte. Detalhes agora sobre o assassinato de Bob Kennedy. Primeira coisa curiosa, o hotel pertencia, sabe a quem? Curiosamente, ele pertencia a Donald Trump. Hoje é uma escola, mas o hotel era do Trump, tá? Trump era amigo de Reagan, né? Amigo de longa data de Ronald Wilson Reagan. 6 letras em cada nome, né? E tem até uma foto, que a gente vai postar aqui, dele apertando a mão do Reagan. Eles são muito íntimos, muito amigos. Nós sabemos que tanto o Reagan quanto o Bush e muitos empresários influentes e políticos influentes, procuradores, juízes, etc., faziam parte de um clube de elite. Então, todo ano, eles se reuniam numa fazenda. E ninguém sabe o que acontecia lá dentro, né? Se reuniam uma vez por ano. Nunca se soube o que acontecia por lá. Até que um repórter conseguiu se embrenhar no meio da mata e fez uma curta filmagem. E havia um lago que separava a margem que não era pertencia à fazenda e do outro lado onde pertencia. Então, é claro, não podia ir até a fazenda. Ele filmou do outro lado do lago, no meio da mata. À noite, eles estavam, um grupo encapuzado, no meio tinha uma fogueira e tinha uma coruja de pedra gigante, maior que eles. E eles estavam entoando palavras mágicas, né? Nós vamos tentar colocar o trecho do vídeo aqui. Porque eu sei que talvez tenha perdido, não sei. Se tiver, a gente vai colocar aqui. Né? E uma coruja, ela está na nota de $1, tá? Ela está presente na nota de $1. Ela é uma ave que representa a sabedoria, mas é uma ave noturna, então representa a sabedoria das trevas. Também é o símbolo de Lilith. A coruja também é um símbolo de Lilith, né? E ele acabou tendo essas coisas, ele viu isso e filmou isso, né? E acabou divulgando essa filmagem, né? Então assista, de novo, né? Fica aí a dica para você assistir, né? Onde está a coruja na nota de $1? Tá lá no vídeo, Novos Ordos Seclorium, tá? Depois de Reagan, os Estados Unidos mudou muito o seu comportamento. A gente já volta para Bob, tá? Depois de Reagan, o comportamento dos Estados Unidos era um país assim de cunho protestante, né? A maioria da nação era protestante. Mas depois do governo de Reagan, podem reparar, esse país começa a se desviar desses valores, começou a criar fábulas, a igreja foi deteriorada e contaminada e passou a exportar para o mundo doutrinas humanas, né? Unção disso, unção daquilo, avivamento, agora é o poder, né? Então, exportando também filmes onde fazem apologia a sexo, violência, drogas, mudou o escopo, né? Então o Reagan também fazia parte do time de Hollywood, conhecia muito bem a mídia, né? Vamos voltar então agora a Bob Kennedy. No dia do seu discurso, Bob estava discursando, agradecendo aos seus colaboradores, né, por ter ganhado as eleições, né? Testemunhas alegam algo estranho, especialmente uma das assessoras dele que estava próxima a ele, e ela percebeu isso. Tem um documentário na Netflix sobre Bob Kennedy, vale a pena você assistir. E ela fala: olha, eu achei estranho, porque não tinha nenhum segurança ao lado do Bob. Sabe, ele já era presidente, né? Mesmo quando ele fazia suas campanhas, tinha uma escolta com ele, né? E naquele dia, isso, de uma maneira estranha, não tinha nenhum segurança ao redor dele. Essa assessora, então, ficou com receio, que ele já tinha começado o discurso, de ir até lá interrompê-lo, mesmo porque tinha um monte de político à volta dele, né? Então, primeiro caso estranho. Então fica a pergunta, né?
não havia nenhum segurança em torno dele. Quem deu essa ordem para que esses seguranças não aparecessem, né? E por que a polícia não interrogou os seguranças para saber por que eles não estavam presentes? O que aconteceu? Quem deu a ordem para eles abandonarem um presidente eleito, né? Tirarem a escolta de um presidente eleito? A polícia não investigou isso. Inclusive essa mulher, ela deu depoimento dela na imprensa, mas a polícia não quis ouvi-la. Ela se ofereceu para ser testemunha e a polícia negou. Não quis ouvir o testemunho dela, né? Então, ficou uma coisa estranha. Logo depois do discurso, o roteiro era que, depois do discurso, Bob fosse para um outro salão, onde um grupo de mariachis, né, esperava para homenageá-lo. São aqueles cantores mexicanos, né, normalmente um quarteto, né, homenageá-lo. Esse era o roteiro programado, tá? Mas de última hora, no último segundo, alguém segura ele pelo braço, alegando que o salão estava muito cheio, que era mais seguro fazer um atalho pela cozinha do hotel. Nunca, com milhares de testemunhas à volta, nunca ninguém foi interrogado para saber quem pegou no braço dele, quem o conduziu para a cozinha, quem o conduziu para uma armadilha, porque na cozinha já estava lá, né, um homem na cozinha armado, uma pistola, um revólver calibre 32. Ele alega que ele foi buscar café, que o café do bar lá do hotel estava fechado, então ele foi até a cozinha pedir um café. Né? E muitas testemunhas estavam lá e viram o episódio, né? E essas testemunhas não foram interrogadas para saber o que houve, né? Então, na cozinha estava esse cara. Por que permitir a sua entrada, ainda mais armado, né? 8 disparos foram ouvidos. Todas as testemunhas, porque ficou lotada a cozinha, ouviram 8 disparos. Um revólver calibre 32 não comporta 8 projéteis, não comporta 8 balas. Tinha mais de um atirador, novamente mais um atirador. Né? Só que uma testemunha também, do caso, ela queria depor para a polícia não quis ouvi-la, então ela falou para a imprensa que havia visto uma mulher com vestido de bolinhas descendo as escadas rapidamente, ela estava subindo uma escadaria, ela cruzou com essa mulher e chegou a ouvir quando essa mulher dizia para si mesma: puxa, matamos o Bob, matamos o Kennedy, né? Como se estivesse celebrando aquilo. Então ela quis depor na polícia, passar como ela era, inclusive ela foi fotografada, os repórteres fotografaram essa mulher de costas. Tem uma foto mostrando ela de costas descendo iniciando a descida das escadas. Então aquela mulher falou a verdade. Tinha uma mulher de fato com vestido de bolinhas que saiu apressadamente por uma escada. Nunca ninguém quis ouvir o depoimento dessa mulher e nunca foi atrás dessa mulher com vestido de bolinhas. Lembrando que foram disparados 8 tiros. Todos, unanimamente, que estavam na cozinha disseram 8 tiros foram disparados, né? Então, é uma coisa estranha, né? Embora ela tenha dado entrevistas na imprensa, a polícia nunca quis ouvi-la. Então eles queriam, na verdade, fechar logo o caso e prender o atirador, né? Não foram atrás do outro, né? Porque a polícia sabe, né? 2 e 2 são 4. Se a arma só cabe 5, né? Por que tem 8 tiros, né? Esse cara foi condenado à prisão perpétua. Em sua casa, encontraram um caderno escrito várias vezes: matar Bob, matar Bob, matar Bob. Sabe, uma coisa meio obcecada, né? Porém, a alegação dele sempre foi a mesma, que o bar estava fechado, ele foi na cozinha tomar um café. E de repente ele viu o Bob Kennedy caído no chão numa poça de sangue, né? E é isso que ele lembra. E ele diz que ele não disparou, né? E uma coisa, um detalhe que vale acrescentar aqui, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, eles detêm uma arma muito poderosa. É claro, ela funciona com as mentes mais fracas, né? Não funciona com alguém bem resolvido, com blindagem espiritual, mas com as mentes mais fracas funciona. Começou a ser desenvolvida na década de 50, imagina como está hoje a evolução dessa arma, chamado projeto MK Ultra. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre MK Ultra. O MK Ultra significa você reprogramar a mente humana. E você pode dar uma ordem para aquela pessoa fazer. Por exemplo, assassine Bob Kennedy. Né? E então ele fica com aquela ordem como que hipnotizado. Né? E depois que ele fez o ato, apaga. É feito um tipo de hipnose, eu não sei quais são as técnicas do MK Ultra, que é um projeto secreto, eles não divulgam. Embora tenha documentários a respeito, são pautados em inferências. Né? Então, eles acabam reprogramando a mente e depois que a pessoa executou o ato, ele não lembra de nada. Inclusive que ele fez parte do projeto MK Ultra. Apaga tudo. Apaga tudo. E até o final da vida dele, ele continuou falando a mesma coisa. Ele nunca assumiu o crime, né? Então, há vários documentários a respeito, né, sobre MK Ultra, você pode procurar por aí, é fácil de achar, né, e também tem um no meu canal. Outro caso curioso, referente ao Bob Kennedy, é que a polícia não permitiu que a imprensa tivesse acesso ao processo.
Não permitiu. A lei americana prevê que a polícia pode guardar em arquivo secreto até 25 anos. Depois tem que ser aberto, a imprensa tem acesso. Só que nesse caso do Bob, ficou 50 anos fechado, lacrado, sem que ninguém pudesse ver. Quando finalmente abriram os arquivos para os repórteres, eles notaram que cerca de 40% das provas foram destruídas, e eram provas possivelmente por inferência, né, que poderiam incriminar talvez a mulher que desceu ali, e quem conduziu ele pelo braço, por que não tinha segurança, sei lá. Né? Então foram destruídas as provas. Né? E quando perguntaram para a polícia, olha, está faltando prova, né? Porque eu tirei uma foto do local e fotografei uma porta com uma bala fincada nela, penetrou na porta. E eu percebi que aquela munição era de um calibre diferente. Né? O repórter falou, tem um monte de foto. Né? E essas fotos que os repórteres tiraram, né, poderiam trazer evidências para a polícia chegar e, de fato, quem era o segundo atirador. Mas a polícia simplesmente respondeu, as provas que nós destruímos, assumiram que destruíram, as provas que nós destruímos não corroboravam para o caso. E ficou por isso mesmo, né? Então, o evento mostra, a soma desse evento mostra claramente um planejamento de execução, né? Com apoio de políticos, com apoio de forças policiais, de juízes, promotores, governadores, ou seja, um clube fechado, impenetrável, os senhores do mundo, a Irmandade. Tá? Que eles se protegem, é evidente, se protegem, um protege o outro. Então por isso que, uma vez eu conversei com um delegado, e ele falou que determinados crimes, né, você consegue ir até certo ponto, na investigação está indo bem, aí parece que tem uma nuvem de fumaça, né, e é negado o pedido, o juiz nega a continuidade, né, sempre tem algum problema, um percalço no caminho, eles não conseguem concluir aquele caso e são obrigados a arquivar. Então esse grupo se protege, né? Então esse caso é muito evidente de uma conspiração, né? Realmente o Ted Kennedy estava certo, né? Feita pelos senhores do mundo, os Illuminati, o pessoal da Irmandade e seus tentáculos, né? Que eles escolhem para fazer parte dessa elite. Ainda há mais uma história que não te contaram a respeito dos Kennedys. Essa daí foi bem abafada. Foi pouquíssimamente divulgada. Uma das irmãs de John Kennedy, Rosemary Kennedy, ela foi lobotomizada por ordem do seu próprio pai, né? Uma coisa incrível, vou mostrar a notícia aqui para vocês. Ela era uma pessoa instável, então ela tinha alguns problemas emocionais, talvez ela tivesse uma bipolaridade, né? Mas só que isso iria prejudicar politicamente a carreira dos Kennedys. Olha como pensava o pai da menina. Então ele, sem consultar a sua esposa, encontrou uma solução. Né? Internou a filha em um hospício e deu ordem para 2 médicos realizassem a lobotomia na filha. Né? Rosemary tinha apenas 23 anos, né? Quando foi passada pelo processo de lobotomia. Na época, nos Estados Unidos, eles realizavam mais de 5.000 lobotomias por ano, né? Na década de 40. Então eles consideravam um procedimento bom, acalmava a pessoa, claro, deixava ela abobalhada. Né? Então o procedimento consistia em separar os lóbulos do cérebro, né, ou as vias de comunicação. Tal procedimento era normalmente feito, pasmem, sem anestesia. O paciente ficava amarrado na maca, aterrorizado ou aterrorizada durante todo o procedimento. Né? Olha como era frio a coisa, né? Semelhante a alguns casos do Beverly Hills, que o livro A História de Mitri vai contar. Enfiavam cilindros de metal pelo nariz, né, para quebrar o osso que dá acesso ao cérebro, depois eles lançavam pinças que separavam os lóbulos. Após a cirurgia, Rosemary não conseguiu mais falar, ela perdeu a fala e não conseguia mais andar, ficou numa cadeira de rodas. E nos 64 anos seguintes, ela viveu escondida em instituições, necessitando sempre de cuidados em tempo integral. Os médicos disseram que ela não poderia receber visitas, pois essas visitas poderiam perturbá-la e confundi-la. Então ela ficou sozinha, 64 anos escondida, como se ela não existisse, né? Morreu em 2005 com 86 anos de idade. A revista Economist, já no meu vídeo citando ele, Decifrando Códigos, fala sobre guerra, tem uma palavra, tenha cuidado, fala em recessão, fala em saída de um presidente, e fala várias potências, né? Cita o Brasil, Rússia, China, o Brasil não é potência, mas cita vários países, né? Cita o Brasil, cita a Rússia, China, Índia, esses são potências, que têm tecnologia nuclear, né? Se tivermos uma recessão, por exemplo, no próximo ano, a nossa moeda tem uma pequena desvalorizada, o dólar está aumentando, o preço da carne aumenta, ameaças de greve e tudo mais, como a própria revista Economist acabou
acabou cantando a bola, e muitas vezes ela acertou, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, pegar 4 capas da Economist e mostrar para vocês o que eles previram e o que eles acertaram, né? Então, né, vale a pena, se você não viu, veja o vídeo Decifrando Códigos. Ou então, por exemplo, descobrir algo errado com o nosso presidente, tá? Uma suposição apenas. Algo errado com o nosso atual presidente. Lembrando que o hacker, que foi preso até, né? E agora parece que ele foi solto, né? Acho que tá tipo prisão domiciliar, a última notícia que eu vi. Né, esse hacker que invadiu o celular do presidente, do Sérgio Moro, dentre outros, ele fez uma declaração rápida. Ele disse que ele chegou a comentar para os repórteres que ele achou muitas coisas suspeitas dentro desses arquivos e celulares, mas ele não revelou para ninguém o que era isso e nem apresentou provas. Por quê? Por medo. Porque ele sabe que se ele abrir a boca, não só ele morre, a família dele também. É isso que mantém muita gente em silêncio, né? Eu vejo, por exemplo, muito claro para mim, mudando um pouco de pato para ganso, né, que apagaram Tancredo Neves. Tancredo Neves era candidato favorito. Não tem uma foto dele no hospital, né, só tinha um porta-voz que falava, não há médicos fazendo depoimento, lendo laudos, né, a gente vê o caso Collor, o irmão dele o denuncia. Logo depois ele morre de um câncer fulminante no cérebro. PC Farias morre baleado dentro da sua própria casa que tinha seguranças, era escoltado. Misteriosamente, provavelmente uma queima de arquivo. Né? A esposa do Collor afirmou no Fantástico que eles faziam sim rituais de magia negra na casa da Dinda e que muitos políticos proeminentes participavam. Ela não citou nomes, mas ela afirmou isso. Se nós pensarmos bem, a morte da Diana também foi estranha. É notório, isso aí não é segredo, né? Que a família real não gostava muito dela. Voltemos ao Brasil. Então, se por acaso o nosso presidente for afastado, por qualquer questão, tá? Por impeachment, por descobrir alguma coisa de errada, né? Ou por falta de decoro, sei lá, por alguma coisa ele sofrer o impeachment, né? Ou ele sair por uma doença, todos nós estamos sujeitos a isso, a ficarmos doentes, né? E incapacitado para o trabalho, poderia acontecer, suposição, ou até mesmo, quem sabe, assassinado por um maluco aí, porque louco não falta nesse mundo, né? Eu não desejo isso para ele, eu não desejo que ele morra. Eu acho que é uma atitude muito extrema, eu acho um absurdo tirar a vida de um outro ser humano, né? Mas é uma possibilidade a ser considerada. Se por acaso o vice assumir, né? Sempre o vice, eu sempre canto a bola, né? Mourão, ele é 33º grau da maçonaria, platô máximo da maçonaria, né? E existe até um vídeo, né, que o Major Olímpio, ele fala que nós vamos implementar preceitos maçônicos no Senado. Ele fala claramente, sem medo, irmãos maçônicos, fiquem tranquilos, né, nós vamos implementar os princípios maçônicos no Senado. Major Olímpio falou isso. Alô, todos meus irmãos maçons, os ideais são os mesmos. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Né? Então, a gente vê que a maçonaria está penetrando muito rápido, né? O Moro é maçom, né? Todo mundo sabe disso, tem foto dele na maçonaria. A pessoa dizendo, ele recebeu uma homenagem. Que nada. A maçonaria não entra qualquer um, não. Só entra quem é selecionado lá. Então, uma coisa estranha, né? O filho do presidente já chegou a citar, né, fez uma menção a, se caso necessário, voltar o AI-5. AI-5, gente, é uma censura terrível, foi um golpe militar, se você não sabe, pesquisa sobre o AI-5, é algo terrível, né? Então, se aparentemente, o vice-presidente, Mourão, aparentemente, embora ele não tenha declarado publicamente, me parece que ele é inclinado a essa questão também. Então, pense nisso, seja um bom observador, que a história está se moldurando ao nosso redor, o caminho está ficando estreito e nós temos que estar prontos para combater o bom combate. Então, seja um bom observador, mantenha a chama da sua fé acesa, não deixe de orar, não deixe de vigiar, não deixe de se alimentar com a palavra pura e verdadeira, com a água viva, né, com a palavra de Deus, né, com orações. Não deixe essa chama morrer, não deixe o amor esfriar. Tá? Que você seja parte desse remanescente fiel, que conhece a verdade e sabe como se proteger da mentira. É esse o recadinho que eu tinha para vocês, gente. Um bom final de ano a todos, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.